Transmissão ao vivo iniciando agora, a partir de agora, aqui na página da Rádio Cidade, também no canal do YouTube do Jornal Alto Jacuí, para que a gente possa acompanhar aí essa entrevista, né, e você possa aí descobrir como que você pode ajudar aí, né, este trabalhador, o Luciano Vargas, que perdeu o seu olho. A gente, além do Luciano aqui no estúdio, está também com o Ezequiel e também com o Maurício, né? Os dois, o Ezequiel é cunhado, né, do Luciano, e também o Maurício é cunhado também? Os dois cunhados. Barbaridade, cercado por cunhado. Muito bem. Brincando aqui para a gente dar uma leveza aqui na nossa conversa. Vou começar com o Luciano, dando seu boa tarde. E, Luciano, independente do entrevistado que vem aqui, do assunto que a gente aborda por aqui, a gente tem uma metodologia aqui até para mim me conjunturar, né? Então eu queria saber quem é o Luciano, né? Onde ele nasce, né? Ele é ibirubense, né? O que ele faz da vida, né? Como trabalhador e tal, para depois a gente entrar detalhadamente no assunto aí da nossa pauta. Tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, né? Eu cumprimento os ouvintes da rádio aí, né? Nesta tarde de quinta-feira, né? Para dizer, né, que se eu falar aqui a respeito do Luciano, muitos vão conhecer o Luciano dos gramados, né? Ao lateral esquerdo, mas hoje vamos partir, né, para o Luciano, que participa muito da fé de muitas pessoas, né? Mas sim, sou nascido em Birubá, né? Só que as circunstâncias de pai e mãe, a gente foi morar fora de Birubá, né? Então, depois de uns anos, a gente acabou voltando e residindo aqui em Birubá novamente. Então, hoje estamos aí, já são mais de 20 anos morando novamente aqui em Birubá, né? E a gente faz esse trabalho, né, de pregar o evangelho, falar do amor de Jesus, né? E também somos trabalhadores, né, ali da Venstudo, né? Sou soldador, né? Onde que me encontrava até o acidente, né, da perfuração do olho. Tá certo. Vamos dar uma boa tarde aí também pro Ezequiel. Boa tarde, Ezequiel. Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio Cidade. Boa tarde a todos os ouvintes aí, né? É um prazer estar aqui na Rádio Cidade, né? Então, estamos aí acompanhando, né, de perto a trajetória do Luciano, né? O ocorrido, tudo. E estamos dando o maior apoio, né? O suporte que ele precisa, né? E esclarecendo, né, todo o acidente que ocasionou a perfuração da vista do Luciano. Tá certo. Maurício Silveira, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Cidade, né? Satisfação estar com um amigo aí e também poder contar um pouco do acidente lamentável que a gente teve, né? Infelizmente foi lá em casa, a gente estava fazendo um portão, né? Passamos muitas dificuldades, né, ao longo dessa trajetória, mas estamos aí para contar tudo que aconteceu e esclarecer também para a população e as pessoas que queiram nos ajudar um pouquinho, né? E conhecer também aí essa fatalidade o qual ocorreu aí no sábado aí, o primeiro dia do Grenal, né? Então a gente estava se preparando para, bem dizer aí, assistir o Grenal e lamentavelmente aconteceu o acidente e a gente teve que correr às pressas. Tá certo. Vamos então entrar dentro desse assunto. Vamos contar um pouquinho, né, qual era o Maurício já trouxe um pouco essa perspectiva aí, mas o que vocês estavam fazendo, né? O que aconteceu efetivamente, né? Como é que foi, né? Desde o momento do acidente até ter você ser atendido, tal, como é que aconteceu tudo isso, né? E quais notícias tu recebeu depois do diagnóstico do acidente, né? A gente estava ali, né? Como o meu cunhado aqui falou, né? A gente estava ali se preparando, a gente estava fazendo um portão ali, né, para fazer um pouco da segurança também da casa dele. Então, no último instante que a gente estava finalizando o portão ali, num pequeno ajuste, né, eu fui fazer um alavanca lá e acabou estourando o ponto de solda que eu tinha dado, e toda a força que eu fiz na alavanca ali para levantar uma beirada, toda a força que eu fiz eu realizei e ela veio e estornou para mim.
Então não deu tempo de defesa, né? Quando tu tem um tempo de defesa, tu consegue reagir, né, a algum movimento, e ali não teve nenhum sinal de reação. E tu não tava com máscara, nada? Eu tinha recém tirado, por causa que a gente, para nós, tinha finalizado. Só que ficou raspando. Eu disse, não, vamos levantar esse lado e aí a gente finaliza. Só que foi nessa parte da finaleira que aí ocasionou todo esse transtorno, né? Uhum. E desde o momento que eu senti que furou, né, eu já falei para eles, ó, gurizada, eu perdi o olho, né? E eles vieram tentando me acalmar, dizendo capaz, né, deve ter pegado na sobrancelha, né? Eu disse, não, pegou dentro do olho, né? E tu já não enxergava mais nada ali? Não, já ali já tinha... E muita dor? Pouca, graças a Deus, olha, Deus foi fiel, meu. Que desde o momento ali que eu senti a perfuração no olho, eu já mantive a tranquilidade, né? E o que bateu? Foi o palito da solda? Não, foi uma barra de ferro que eu tava... barra de ferro. Que eu tava fazendo a força. Essa barra de ferro era a alavanca que eu tava tendo, né? Então, no momento que furou, eu já fui, como é que eu posso dizer, muito consciente, né? Sem um apavoramento, porque se você gera um apavoramento, então você já, né, começa a criar um pânico ao redor, né? Então, fui um cara bem ciente, tranquilo, e falei pro Maurício ali. Só puxar pra te não isso, agora sim. Aí pro Maurício, né, o Ezequiel, né, colocou a minha camiseta, tirou as pressas, minha camiseta, colocou no meu olho ali, e a gente foi direto pro hospital. Chegando no atendimento, né, eu continuei ainda mantendo a tranquilidade, e chegamos ao momento do atendimento. Foi pro hospital nesses dias daí? Isso. Chegando ali, conversei com o médico, normalmente, assim como estou conversando contigo, nítido. Eu falei para ele, ó, eu creio que eu perdi o olho. Ele disse, não, vamos ver. E me colocaram em cima da maca ali. E ele falou assim, realmente não tem o que fazer, né? Limparam na Durasorte, eu ainda continuei sem dor ainda, né? E só que no momento que ele pegou e falou que não tinha mais jeito, que limparam o meu olho ali, né? Ele pegou e ele disse, eu vou tirar uma foto. No momento que ele pegou e veio para tirar foto, eu creio que a primeira foto que ele tirou sem flash. E a segunda foto que ele resolveu tirar, talvez a primeira não deve ter ficado muito boa. Quando ele ligou o flash, eu vi a luz, ainda com o olho mutilado. E eu falei pra ele, ó, eu enxerguei uma luz aí. E ele pegou, ele me olhou e disse assim, então significa que não tá tudo perdido, né? Então ali ele colocou um tampão no meu olho, né? Me botou lá com uma morfina ali para mim não sentir dor, já que eu tava sem dor, para mim continuar sem dor ali, né? Então ele me encaminhou, ficamos deitados na maca ali, esperando, né? Ele começou a correr, ligar para Cruz Alta, ligar para Passo Fundo, ligar para a região para ver se tinha algum momento. Que dia que foi isso? Isso foi no dia do Grenal, se não me engano, no dia 8, né? 8. É, né? Sim. 8 de março agora. 8 de março. Então, ele começou a ligar para tudo quanto é lado para ver se tinha uma possibilidade de eu ser atendido, né? E ele conseguiu simplesmente para minha partida só em Porto Alegre. Então isso foi por volta de quase 2 horas da manhã, né? E aí tivemos essa oportunidade para ir, a gente não pensou 2 vezes e fomos com a ambulância naquela mesma noite. Chegamos lá em 4 horas. Pessoal, eu vou aproveitar agora aqui, a gente está com 200 e poucas pessoas na nossa live aqui, eu vou aproveitar agora, nós já vamos passar o Pix aqui, né, porque depois vai diminuindo a audiência no decorrer da entrevista e daí de repente, a hora que a gente for divulgar o Pix, o pessoal já não vai estar online aí, né? Então, até para a gente explicar aqui para nossa audiência, né? O Luciano, ele tá fazendo junto com seus amigos e o pessoal da comunidade, da igreja também, né? Fazendo aí uma campanha, porque além do custo
né, que teve aí todo esse transtorno, né, além também do fato do Luciano não estar conseguindo trabalhar também, né, isso também é uma coisa importante, né, que a gente precisa dizer aí por conta disso e por ele estar trabalhando numa questão que era particular, né, acabou que não tem o que fazer, né? Acredito eu que não deu para encostar nada, né? Essa parte aí. Então, ele tá precisando de ajuda. Então, você que tá na live aí agora, que quiser contribuir aí com qualquer valor pro Luciano, tá? 54 é o telefone dele, eu acho, né? 9925 211 21. 54 9925 211 21. Esse é a chave Pix que você pode ajudar o Luciano Israel Vargas, né? Que se você puder colaborar aí, R$10, olha, 200 pessoas aqui. Se cada uma pudesse aí doar R$5 que fosse, né? Já dava uma diferença gigantesca. E agora o Luciano vai explicar um pouquinho a questão das despesas e tudo mais e as dificuldades que ele está enfrentando. Mas eu tenho certeza que Deus vai tocar o coração de todo mundo que está aí na live e a gente vai ter aí uma contribuição importante para o Luciano neste momento que ele está passando aí. E pelos comentários que já tem aqui na página, Luciano, todo mundo gosta muito de ti, viu? E tem um carinho muito grande, principalmente por causa da tua missão aí, né? Como alguém que tem a questão de evangelizar como uma das metas, né? Mas aí tu foi atendido em Porto Alegre, isso? Sim, até eu e o Maurício, né, que ele me acompanhou em toda essa trajetória, né? E enquanto eu estava em cima de uma maca, toda a situação ele recebeu, no caso, né? Então ele me vendo na situação vulnerável, né? Que ali eu cheguei lá sem medicamento, sem soro nenhum. A gente foi, como é que eu posso dizer, sofremos um pouquinho, né? Pode dizer aquele. Né? A gente passou um dia, quase 2 dias sem comer, sem tomar água, deitado em cima de uma maca com o olho furado, né? Então ele recebeu toda a minha dor, né? Ele viu todo o cenário que se acontecia por lá, né? O Maurício ali acabou recebendo toda a minha dor, no caso, né? Igual diz aquele. Então, no dia que a gente chegou em Porto Alegre lá, que a gente foi atendido, a gente foi pro corredor, a gente ficou lá esses 2 dias, até o momento da cirurgia, não tinha notícia nenhuma. Ninguém me falou assim, ó, Luciano, nós vamos deixar o teu olho, nós vamos arrancar o teu olho. Não, ninguém me falou nada. Ninguém falou que ia se passar comigo. Eu estava deitado em cima de uma maca sem notícia nenhuma, né? E eu só recebi a notícia de algo no momento que eu fui para a sala de cirurgia. Porque antes ninguém tinha comentado ou dado uma resposta, ou Luciano, eu vou te levar lá e vou arrancar o globo ocular, ou Luciano, eu vou lá e vou costurar o teu olho, né? Então eu fiquei nessa apreensão, né? E quando eu cheguei na sala de cirurgia para fazer, o anestesista estava ao meu lado. E eu cheguei para ele e perguntei, viu, só uma curiosidade que eu tenho, né? O que vai ser feito comigo? Né? O que vocês vão fazer? Vocês vão deixar o meu olho? Vocês vão arrancá-lo? Eu só preciso ter essa noção, né? Porque eu não... Aí veio a doutora que fez a cirurgia, né? Agora, por fim, eu não me lembro o nome dela, né? E ela disse assim, ó, Luciano, é o seguinte, como você é um rapaz novo, eu vou abrir o teu olho, eu vou analisar a questão. Se tiver solução, eu deixo o globo ocular. Se não tiver solução, eu vou arrancar ali, costuro e seguir a vida. E como o cara é uma pessoa da fé, né, a gente motiva as pessoas a terem fé, a crer em Deus, a saber que Deus está acima de todas as coisas, né? E eu tomei uma palavra para mim há muitos anos e isso eu venho guardando na tábua do meu coração, que é João 14, versículo 1. Não vos turbe o vosso coração. E esta palavra, não vos turbe, significa não fique ansioso, não fique preocupado, não fique abatido, não fique ansioso para qualquer situação, mas creia. E eu falei para ela, ó, seja feita a sua vontade, a vontade de Deus então, né? E ali eu apaguei.
Só que não instalar assim, como se eu sentisse que alguém me beliscasse assim, sabe? E eu acordei no final da cirurgia. E aí que eu escutei, ó, como ele é um rapaz novo, eu optei por deixar o olho dele, né? E eu creio que ele tem recuperação. Então ali eu apaguei de volta, fui para a sala de recuperação e desde ali até hoje eu não sinto a dor no olho, né? Porque se eu sentir a dor no olho significa que existe alguma bactéria, sabe? Se eu sentir muita dor no olho significa que são urgências do oftalmologista. Então, digamos assim, enquanto eu estou sem dor, é um procedimento, é um tempo, né? É cada 15 dias, a cada um mês. Se eu tiver muita dor no olho, né? Se eu tiver algum... Aí é urgência direta, é semanal, sabe? Porque como é uma região muito perto do cérebro, eles não querem que exista essa infecção, existe alguma bactéria que isso pode sim prejudicar e levar muito mais além a gravidade da situação, tá? Então, desde ali, esse processo que a gente vai passar agora de fazer todos esses procedimentos, existe duas situações. Existe o tratamento, né, que é de 3 meses para eles tirar o ponto, 6 meses, né, é o acompanhamento geral, né? E aí existe também tanto o tratamento e existe o meu lar, né? Existe o tratamento e existe a minha casa, que eu tenho aí um filho que não fez ainda 2 meses e tenho uma menina de 4 anos, né? E a minha esposa é do lar, né? No caso, eu gosto de dizer que eu sou o provedor, né? Então, existem esses dois fatores, né? E é por isso que a gente está aqui hoje, né? Hoje eu estou em possibilidade de trabalhar, né? Não consigo ir lá fazer a minha renda mensal, né? Então, a gente está, pode dizer aqui, sobrevivendo pela fé, né? Pela ajuda. Os meus cunhados têm nos ajudado, meu sogro, minha sogra, meus pais, né? Os irmãos da igreja têm nos ajudado, têm nos auxiliado. Então, é sobre essa questão, né? Hoje a gente está aí, né? E isso pode acontecer com qualquer outra pessoa, essa fatalidade, né? E como eu sou uma pessoa que tento inspirar a fé, inspirar a motivação, eu sempre digo assim que junto a gente é mais forte para realizar, né? Então aí, eu já desde o dia do ocorrido, a gente vem trabalhando, conversando com pessoas até para a gente montar aí uma rifa, né? Uma rifa solidária aí para a gente poder passar, né, para as pessoas aí pelo tratamento, no caso, né? Sim. Tá bom, pode deixar. Depois eu falo contigo, Cristiano. Cristiano Gomes mandando um abraço para todos vocês. Cristiano Gomes está em todas, né? O Cristiano Gomes é o cara mais mobilizado, é uma fera. Abraço, Cristiano, mandou um abraço para ti, para Larissa, para todo mundo. Sabe, conhece pelo nome, né? Só não dei tempo dele dizer para fazer o churrasco, né? Porque eu acho que agora ele deve estar sabendo que mais fácil ele fazer um churrasco aí, vender uns cartãozinhos para ajudar aqui o Luciano, né? Mas, Luciano, tu falou toda essa questão, né, do teu sentimento pessoal, assim, de como tu se sentiu, né, dessa questão que deu para perceber, assim, que tu tem a questão da fé muito, muito forte, né, junto contigo e tal, e é isso mesmo, né? Agora, diagnóstico, né? Então, por exemplo, assim, o que os médicos disseram, assim, né? Porque eles não tiraram o globo, né? Sim. Então, tu vai permanecer com... Ele tá provavelmente só fechado por causa dos pontos, né? Sim. E tal, né? Depois que tu for tirar os pontos, tu vai abrir, aí é que tu vai ver o resultado que foi, né? Se recuperou, se não recuperou, se ficou com algum tipo de sequela ali, no sentido de se perfurou, daqui a pouco fica uma névoazinha ali, ou vai enxergar só o vulto, né? Como tu disse que tu enxergou a luz, né? Então, creio eu que talvez, né, não tenha sido um furo tão significativo assim, a ponto de tu perder totalmente. Hoje, com a tecnologia como tá, daqui a pouco até é possível recuperar, né? Mas eu queria entender essa questão daí. Tu foi exonerado do trabalho?
Por enquanto, assim, a gente foi afastado, né? A gente foi afastado ali porque pelo laudo médico, a situação foi bem grave no caso, né? Tirando ali a menina do olho, foi bem ao lado de tudo, né? Então eu precisaria de um especialista em córneas, sabe? Restituição de córneas, no caso, né? Então, assim, eu peguei e falei que eu estava trabalhando, no caso, né? E ele ali me deram um atestado para me levar até a empresa da comprovação da furação do olho, né? E a empresa até, assim, eu agradeço até o pessoal da Venstuda, o meu chefe, meu supervisor, que compreenderam a situação, né? Compreenderam e me deram todo o suporte, né? O suporte seria muito maior se a gente tivesse lá dentro sofrido ferimento. Como foi fora, então o suporte vem até aqui, eles, uma psicóloga para conversar, uma ajuda, sabe? Então, o diagnóstico médico, a situação é gravíssima, né, no caso, né? O que acontece hoje? No primeiro dia que eu fui com o Lucas Mafron, que é ali de Passo Fundo, que é especialista em córneas, quando eu cheguei eu tinha que consultar nos primeiros 2 dias da semana. Eu não podia passar disso aí. Cheguei na quarta-feira e eu tinha que consultar no mínimo até segunda e terça-feira da próxima semana. Então tinha que ser rápido. E quando eu cheguei ali, ele disse assim: Luciano, é o seguinte, a situação não é fácil. A situação não é fácil. O que a gente vai fazer? A gente vai casar. Por que ele disse assim, a gente vai casar? Aí ele me explicou. Ele disse: Luciano, porque a perfuração é uma coisa. A cura é outra coisa. O processo é outra coisa. Então, por isso que a gente vai casar agora. Agora a gente vai fazer de tudo para você simplesmente recuperar e tirar a secreção que está dentro do teu olho. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é fazer com que o teu olho tenha uma melhora, né? Então, por isso que é o período de 3 meses só para a gente tirar só os pontos, né? Ele disse assim: eu não vou te dar uma possibilidade de você enxergar 10, 15, 20%. Né? Eu estou te dando uma possibilidade para você não ter infecção ou ter uma outra doença dentro da tua visão, né? A possibilidade de enxergar vai ser lá depois dos 6 meses que ele vai dizer assim: ó, Luciano, hoje, né, a partir de agora a gente vai começar a tratar da parte da tua visão, daquilo que você vai enxergar. Mas primeiramente a gente vai ter que passar nesse processo de colírio, anti-inflamatório, consultas, exames, ultrassom para ver como é que está dentro do teu olho, para a gente começar a pensar lá na frente o que vai ser feito, né? Se vai precisar colocar ali um grau, se você vai ver vulto, se você vai ver névoa, se você só vai ver a claridade, a gente vai ver lá na frente, sabe? Ele foi bem especificado que agora a gente não, essa parte é para me esquecer. Simplesmente era para mim cuidar o olho bom. Simples, ó, Luciano, tu tá aí com o ferimento, eu preciso que você cuide do teu olho bom, sabe? Então esse foi o diagnóstico dele, para mim no caso, né? Certo. Você tem que cuidar do teu olho bom, e cuidando do teu olho bom, automaticamente as coisas pro teu olho que está machucado vão vir naturalmente. Então é um processo. É um processo. E os amigos, como é que estão nessa coisa? Eu vejo assim que tem cara um pouco assustado também, né? O Maurício, muito mais talvez por ali da ser na casa dele, né? Então, mas são coisas que acontecem. O acidente a gente nunca consegue prever, né? São fatalidades que acontecem, né? Acho que vocês estavam preocupados também um pouco com o resultado do Grenal ali, quem é gremista, quem é colorado aí, né? E aí estavam conversando sobre isso também ali, e aconteceu o acidente, não assistiram o jogo, né? Se são gremistas,
ganharam o dia, né? Não estão assistindo, deu tudo certo no final das contas. Né? Se são colorados, daí perderam, né? Uma coisa que o Colorado, né, nunca mais tinha conquistado. Mas, enfim, faz parte. Estou dando uma brincada aqui para dar uma destensionada, né? Mas o que tu percebe disso, Maurício, assim, o que tu tem sentido, assim, primeiro pelo que eu tô vendo aqui dos comentários aqui na live, da presença do pessoal na live, a galera gosta muito do Luciano, né, tem um carinho muito grande por ele e tal, né, e aí quando isso acontece, quando é uma pessoa querida da comunidade, né, pode ter certeza, Luciano, superar esse desafio aí vai ser algo que tu foi jogador de futebol, tu sabe, é matar no peito e correr pro abraço, né? Mas essa dificuldade todos nós temos que passar na vida, né? Em algum momento, né? E o que a gente tem que ter é resiliência e dizer se é isso que eu tenho que carregar, vamos lá, né? Para quem é cristão sabe, né? O preço que Jesus pagou, né? É verdade. Então, estamos no lucro, né? Vamos combinar, né? Verdade. Estamos no lucro, né? E aí, meu amigo Maurício? Cristiano, desde o ocorrido aí eu principalmente sofri, eu sempre dizia pro Luciano, né, enquanto ele estava deitado naquela maca, que eu sofri mais que ele, né, ele com o olho ali, eu fiquei muito angustiado, muito preocupado, sabe, desde a hora que a gente levou ele pro hospital, uma correria, então só a gente sabe, né, Ezequiel, o quanto foi lamentável ali na hora, vendo ele perder o líquido do olho, né, quando perfurou ali, a gente saiu correndo, eu não pensei duas vezes, quando ele falou pra mim, me leva pro hospital, meu cunhado, que eu perdi a minha visão, eu disse pra ele, não, de repente pegou no supercílio, né, porque a gente tentando acalmar e no final das contas quem acalmou nós foi ele, né, pelo jeito que ele conduziu e tratou, né, naquela hora, naquele momento difícil ali, então eu fiquei apavorado, o Ezequiel apavorado, a gente foi pro hospital, então a gente demorou um pouquinho ali, até que mas a gente foi atendido bem, tinha um senhor que estava infartando lá, então demorou um pouco também, E desde ali, Cristiano, a gente, principalmente eu, Esse era gremista, eu acho. eu era gremista, os dois são colorados. Eu digo o senhor infartando, a brincadeira. Não, Sacanagem. na verdade, então a gente nunca espera, né? Que o acidente possa ocorrer quando tá tudo bem, assim, de uma hora para outra ele, né, pega todo mundo de surpresa. E então a gente foi pro hospital e o médico ali analisou e eu, assim, no meu pensamento, para mim, a minha fé era só orar que ele não perdesse o olho. Orar que ele não perdesse o olho. E assim eu fui, né? De Birubá a Porto Alegre. De Porto Alegre lá a gente sofreu bastante, né? A gente passou angústia, sofrimento, dor, né? Pra ter uma ideia, Cristiano, eu assim, da minha distância que eu tô como falando contigo aqui agora, aonde a gente tava em Porto Alegre, os doutores costuravam as pessoas na minha frente. Porque eu fiquei com o Luciano na maca bem do corredor, né? Era no HPS? Hospital de Pronto-Socorro. E bem no meio da cidade lá, né? E a gente via de tudo ali, né? Então não... E o que mais me comovia é que o Luciano com o olho furado, né? Ele falava do amor de Jesus para as pessoas que estavam mais debilitadas lá. E se precisa, ele levantava com o olho furado e estava orando pelas pessoas, né? Na situação que ele se encontrava. E eu não conseguia olhar para o Luciano deitado naquela maca, sem notícia, sem nada. Minha vontade era só de chorar. Olhava para ele e, sabe, me escondia muitas das vezes dele para não chorar perto dele, mas sempre com aquela fé que tudo ia dar certo e não iam precisar arrancar o olho dele. Então a gente passou esse procedimento, ele ficou 2 dias sem comer, né, esperando para ir pro bloco para fazer essa cirurgia. E eu toda hora indo nas enfermeiras pedindo se tinha alguma.
Daí as enfermeiras dizem pra mim, viu, aqui tem que esperar, porque como é um hospital de pronto atendimento, né, de pronto-socorro, quem chegava mais debilitado, né, na situação, ia passando na frente. Então, uma hora a gente ia de madrugada lá pro bloco, e daqui a um pouco não ia mais. E passamos 2 dias assim. E daí, eu fui começando a ficar doente. E no final das contas, eu falava bastante com o Ezequiel, ele dizia pra mim, viu, aguenta firme, mano. Eu disse, viu, eu tô chegando no meu limite. No final das contas, eu saí com dengue lá de Porto Alegre. E vim pra casa mal. E a sorte nossa que o pai, né, e o pai dele foram pra lá de carro e daí ficaram no meu lugar e eu vim mal. Debilitado, cansado, então... Ali a gente começou, eu dormi 2 dias numa cadeira, sentado do lado dele, né? Eu me doía tudo, as articulações, dor de cabeça, dor no olho, perdi o gosto das coisas, então eu praticamente tava sofrendo mais que ele naquela hora ali, né? Mas a fé é nossa, né? A fé move montanhas, né? Então a gente sabe disso aí, a gente crê num Deus que cura, que salva, que liberta. É isso que a gente prega, né, para as pessoas, que a gente fala do amor de Jesus. Então não tem por que a gente perder a nossa fé, né? Porque senão não tem por que também a gente tá pregando o evangelho, né? Então a gente tem que crer. E tudo foi dando certo. Ele caiu nas mãos da melhor oftalmologista que tinha em Porto Alegre, né? Tanto é que o olho dele tá ali, né? E essa recuperação agora é uma questão de tempo. Nós cremos que ele vai voltar a enxergar. Vai sim, com certeza. E a gente faz o nosso papel aqui enquanto rádio, né, de oferecer a nossa plataforma para, de alguma forma, reverberar, né, essa campanha. Vamos repetir o Pix aí, Luciano, mas aí, já que tu é um homem de profetizar as coisas, né? Então profetiza esse Pix aí para ver se... Não, profetiza aí esse Pix para ver se a galera, né? Para contribuir, né? De fato, né? Ainda temos aí muita gente assistindo, mais de 160 pessoas aí, 170 agora, assistindo a live, né? E aí, como tem uma turma que passa e outras que entram, né? A gente vai, durante a entrevista, vai deixando aí, né? Qualquer valor que você puder contribuir aí para ajudar, vai estar valendo aí, porque a gente fez uma conta e está até na legenda aqui da nossa live aqui, né? O Luciano estava me contando aqui em off aqui, né, que cada consulta é mais ou menos R$500, né? E aí ele não sabe se vai ser 3 meses, se vai ser 6 meses, como que vai ser. Além disso, tem toda a questão do deslocamento, da alimentação, e sem contar também, né, da própria questão, né? É um pai de família, tem 2 filhos, né? Tem a casa para sustentar e tal. Então, tá tudo isso no bolo aí, né? Então, se você puder ajudar por este momento, com certeza, né, quando o Luciano tiver 100% recuperado, ele vai saber, através das palavras, através dos gestos, através do jeito, retribuir, né, a sociedade e as pessoas que contribuíram de alguma forma com o que ele mais sabe fazer, né, que é testemunhar, né, aquilo que ele vive na vida, né. Então, meta a ficha aí, Luciano, vamos passar o Pix de novo para a galera aí. Meus amigos, né, primeiramente já agradeço, né, a todos que contribuíram comigo até aqui, né? Deus sabe do meu agradecimento, né? Aí para você que quer me ajudar, né, já está me ajudando de oração, quiser me ajudar, olha, qualquer valor, meu irmão, minha irmã, já é de muito bem grado, né, de muito valor para mim. Então o Pix é 54992521121. 54992521121. Meu irmão, eu não tenho hoje, né, palavras para agradecer as pessoas que me ajudaram. Mas uma coisa que eu sempre digo, né, eu sou uma pessoa muito de fazer live, né? E eu falei para minha esposa, eu disse, amor, assim que eu pegar e passar um pouco dessa claridade, que eu ainda não, com contato com o telefone, por causa da claridade, ainda me fadiga um pouco. Eu disse, assim que passar essa fase da claridade, esse rosto vai ser muito visto no Facebook. Porque eu quero expressar às pessoas que
ainda Deus batalha pelos seus, né? Que ainda Deus está do lado daqueles que o buscam, daqueles que falam do seu amor, que falam da sua benignidade, que falam do seu carinho, né? Então, a todos os irmãos, amigos, conhecidos, né, que me ajudaram até aqui, que Deus os abençoe, né? A Bíblia é bem clara, eu nunca vi um justo mendigar o pão, né? Quem é o pai? O filho pedir ao pai um pão e o pai dará uma pedra, né? Então eu deixo essa reflexão. Muito obrigado a todos, né, que até aqui contribuíram comigo, me ajudaram, né? Não está ajudando somente a mim, mas está ajudando uma casa, ajudando uma família, no caso, né? Que é eu, minha esposa, meus filhos, né? Que estão ali, que são dependentes da minha pessoa. Então já deixo aqui a todos o meu agradecimento já. Aquilo que você puder me ajudar já é de muito bem grato, né? Deus o recompense aí 1000 vezes mais, que o pão não falte na sua casa, que não falte saúde, que não falte alegria, que não falte amor, prosperidade, né? Em nome de Jesus, né? Eu deixo aí, né? Se você puder contribuir, ajude um pai de família aí que exerce a fé, né, para muitas pessoas. Tá certo. Ezequiel, fala um pouquinho aí, tá muito quieto, reflexivo aí. Passa um filme na cabeça da gente, né? Todo o cenário que foi. Eu tenho uma barbearia na Progresso, aí eu tinha terminado de cortar cabelo, isso era por 13h30 da tarde. Vou lá com os guri, atravessei a rua, fui lá com os guri, né? Preparando já pra assistir o Grenal, né? Como eu e ele era colorado, nós ia assistir, né? O Maurício, gremista, nós ia assistir tudo junto o Grenal, né? E daí aconteceu isso daí. Gremista, na casa do gremista, né? Tomando a coca do gremista. A TV é maior lá. E daí aconteceu o ocorrido, né? Então foi, meu Deus do céu, foi um baque, né? Eu tava do lado dele, né? Então foi... Na empresa a gente presencia muito acidente, sabe? Sim. Né? Perca de dedo, né? Inclusive teve um colega nosso que perdeu a perna uns anos atrás aí na Vence Tudo, né? Então foi... Mas a gente, assim, vê de um familiar do cara, assim, de uma pessoa que o cara ama, sabe? É totalmente diferente, sabe? Tem abalo psicológico e coisa. Então, cara, em momento algum o Luciano falou por que, Senhor? Por que aconteceu isso comigo? Não poderia, eu devia ter feito isso para não dar isso. Que eu vi mexer nesse portão aí? Em momento algum. Até eu me lembro que quando eu entrei no quarto, lá na emergência, que eu olhei assim, cara, eu não sei, ele tava ajoelhado no chão do quarto orando, sabe? Com aquele olho assim, né? Então... é um cara mais forte que eu conheço, é esse guri, Luciano, né? Então, foi um choque pra gente, tudo isso daí, né? Aquela correria de, não, temos que transferir o Luciano, temos que, pra isso, pra aquilo. Então, mas no fim deu tudo certo, né, Cristiano? Então, a gente foi atendido bem aqui no hospital, né? A gente demorou um pouco em Porto Alegre, mas graças a Deus, né? Há tudo um propósito, né? Então, essa demora, ele caiu para especialista, né? A melhor cirurgiã, né? Oftalmologista de Porto Alegre. Então, Deus, né, prepara tudo, né, no momento certo, na hora certa. Então, não é a mais nem a menos. E agora a gente torcer para a recuperação do Luciano, né, ser a melhor possível, né? E que o Senhor venha fazer um milagre na vida dele, né? Que o Senhor determine, né? Que a gente sabe que tem o diagnóstico do médico, do homem, né? Mas a última palavra é de Deus, né? Então, Deus sabe todas as coisas. Então, se é para ele voltar a enxergar tantos %, ele vai enxergar, se, né? Vai recuperar 100%. Então, fica nas mãos de Deus, né? Então... Deixa eu entender um pouquinho. Já deu para perceber desde o início da entrevista aqui que vocês são... participantes ativos de uma comunidade evangélica, né? E tem isso muito presente. Conta um pouquinho da trajetória de vocês. Isso vem de berço ou vocês em algum momento descobriram, né, o caminho a partir da fé de vocês? Como é que foi a entrada de vocês para a questão da religião? A minha parte, né, da minha entrada para a fé foi através deles. Olha só. Né? Quando eu conhecia a minha esposa, ela acompanhava, né, a igreja e tudo, mas só que como eu falei, o cara sempre jogou bola, sempre viveu correndo por aí, então eu não dava muita atenção à fé, à motivação da fé. Só que chegou um tempo que
ela começou vamos um culto, entenda, né? Então, no momento que eu comecei a participar, o Zica é um baita instrumentista. Dá uma bateria, um baixo na mão desse cara, né? E o Maurício sempre foi um pregador, pregando a palavra. Então, tudo foi ali, eu olhando, foi me motivando. Eles sabem que eles são, né, os que mais me motivaram a criar a fé, né? E o meu sogro também, a minha sogra, que estavam, né, junto com esse ciclo, né? Então eles foram me motivando e eu fui pegando a Bíblia, fui orando, fui entendendo e compreendendo e fui criando a fé. Porque muitas vezes a gente tem fé, mas a nossa fé muitas das vezes ela é rasa, né? Porque pode ver, isso não é... Quando acontece alguma coisa, você já tem um santo, né? Vamos falando assim, né? Em português. Você tem um santo e acontece uma coisa, você corre para 99 santos, né? Parece que aquele teu santo já não serve mais. Não serve mais. Então ali eu fui aprendendo com essa fé e acreditar no mover de Deus. E aí eu fui Bíblia, oração, que eu criei hoje essa fé que eu tenho. Essa fé que eu tenho, ela vai muito mais além de uma compreensão. Porque você aceitar o processo que você vai passar gera fé. Então, é por isso que eu falei assim, por que eu não fiquei assustado, fiquei aflito, fiquei assim, fazendo um movimento para gerar preocupação? Por causa que a fé que eu coloquei em Deus, dizia, não, pai, eu aceito o propósito, simples. Pai, eu não culpo o ferro que me feriu, eu não culpo as minhas mãos que estava fazendo a carga, a minha força eu também não culpo. A única coisa, Senhor, que eu hoje digo é, pai, eu aceito passar pelo que eu tenho que passar, mas eu quero passar contigo junto. E é por isso que eu tive essa calma. Porque eu entendi, através dessa fé, através de tudo aquilo que nós já conversamos, através de tudo aquilo que a gente já vivenciou, né? O Maurício pregando, o Zica louvando e também prega, né? Então a gente ouviu muito e creu muito e ainda continua crendo. Né? E o ministério onde que a gente serve a Deus, na Igreja Grande Mandamento, né, do pastor Evandro, pastor Avanus, que estão também nos acompanhando, eles nos motivam muito a crer, a ser mais fiel a Deus, né? Não somente nas palavras, mas no viver, sabe? Então o meu chegado no Evangelho foi através dessa família. Olha só, e agora eu quero ouvir então, agora me deu uma curiosidade, eu ouvi o Ezequiel e o Maurício também, porque vocês carregaram o guri para... Você teve um trabalho aí da irmã de vocês, né, que provavelmente né, fez essa lembrança diariamente lá, né, mas é a tal história, né, tu se insere numa comunidade quando tu se sente acolhido, né, e aí quando vocês estão já lá dentro, né, e já tem essa experiência lá dentro, eu acho que ficou bem mais fácil pro Luciano conhecer aquele universo ali e depois que desperta daí para fé, enfim, né, pro testemunho, aí não importa quem trouxe, né, o importante é a trajetória que cada um constrói, né. Conta a tua trajetória então, Ezequiel. Deixa eu lembrar de uma coisa, o Luciano vai se lembrar também. Ele falou pra minha irmã, quando ele começou a namorar com ela, né, que firmaram tudo. O Luciano jogava bastante na região pra fora, né, em alguns times aí. Aí ele falou, se os teus irmãos e o teu pai pensa que porque eu tô contigo, eu vou ir pra igreja, eles estão muito enganados, sabe? Daí, tipo, a gente nunca forçou nada, né? Sempre é um trabalhar de Deus, com uma palavrinha aqui, outra ali. Não é por força, por violência, né? Então é pela vontade, pelo despertar, né? Do Senhor na vida da gente. Então o Luciano é um canal de bênção pra nós aí, né? Superação, né? E a minha trajetória, Cristiano, né? O começo da minha adolescência foi perturbada, né? Foi meio, né? Cabulosa coisa, né? Tipo, a gente, né? Sabe, cara jovem, né? E tem razão de tudo, né? Aí envolvi com bebida, né? Com droga, né? Então, mas foi um período assim, né? De uns Teus pais já eram da Sim, região? já era, sabe?
Então, acabei desviando, saí fora, né? Daí o cara conheceu o mundo, né? E a música, como é que chegou na tua vida? A música sempre tive, né? Desde piazinho sempre tive vontade, né? Tocar violão e aprendendo, né? E foi despertando, né? A gente foi pra igreja, começou a ir, começou a ver o pessoal tocando, né? Começou a demonstrar interesse pelas coisas, que vontade de aprender, e o Senhor foi abençoando o cara, né? Então, se a gente procura, se a gente treina muito, a gente quer muito uma coisa, a gente conquista, né? Entendeu? Com certeza. Então, foi esse meio aí que a gente foi pra igreja, né? A gente, graças a Deus, se libertou tudo, a gente foi pra igreja. Então, o Senhor vem nos abençoando, nos agraciando aí em trazer uma palavra de carinho, né? Através de um louvor, né? Pra abençoar a vida do pessoal, né? Então... Tá certo. E o Maurício? Bom, eu, Cristiano, na verdade, a minha trajetória a gente já, né, vem do pai e da mãe, né? Então, o pai e a mãe sempre orando, sempre buscando, porque, que nem o Ezequiel falou, né? A gente, quando é novo, a gente acha que pode tudo, né? A gente acha que é o super-homem, né? Mas, na verdade, não. Então, conselho do pai, conselho da mãe, isso influencia bastante. E eles nunca deixaram de buscar pela nossa vida, né? E a gente foi indo nos cultos, principalmente eu, depois que eu conheci minha esposa, então a gente foi praticamente junto. E toda a família foi seguindo esse caminho, né? Então, graças a Deus aí, a gente tá servindo a Deus, né? Então, é uma motivação a mais aí pra gente passar para as pessoas que ainda têm dúvida, né? Que se Deus é real, né? Eu tenho para dizer que é real, ele é verdadeiro, é fiel na nossa vida. Então a gente tá aí também para comprovar que ele tudo pode na nossa vida e tudo faz, né? E eu e o Ezequiel temos uma trajetória bem curiosa. A gente sofreu um acidente que a gente quase morreu, né? Então a gente pegou uma fiorina, fomos pescar e a gente acabou capotando essa fiorina aí. E eles estavam na capota lá atrás, lá, né? Então eles sofreram mais que nós ali na frente. E tudo isso foi, né, um preparamento para que a gente chegasse cada vez mais perto de Deus. E a gente foi crescendo na fé, foi pregando. Eu me admirava muito de ver os pastores, né, trazendo uma palavra. Então a gente sabe que todas as pessoas são normais, né? São de carne e osso, tem sofrimento, né? Tem angústia, tristeza, felicidade. A gente é ser humano, né? Então a gente vivencia tudo isso. E às vezes a gente não está preparado para quando o dia mal chega na nossa vida, né? E a gente foi buscando em Deus e a gente sabe que existe dias bons e existe dias ruins, né? Então basta a gente saber como que a gente vai tratar a cada dia, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer daqui uma hora, amanhã. Então a gente vive, né, um dia de cada vez. O resto a gente deixa para Deus cuidar, né? Eu acho isso extraordinário, assim. Eu sempre falo aqui na rádio, aqui em todos os programas, né, que a fé, ela é a única coisa que é do teu livre-arbítrio, né? Ou tu tem ou tu não tem, né? E seja no que for, seja no que for, né? Mas a fé, ela é uma coisa individual de cada um, né? Então, às vezes a gente olha para as pessoas assim e fica pensando, mas esse cara aí, tu vê, né, e tal... Até ontem estava ali aprontando todas as artes do mundo, né? E agora está aí com a Bíblia, não sei o que está pensando, né? Quer me enganar, né? Mas não. É a pessoa que sabe, né? Se aquele momento da vida daquela pessoa, por mais que ela tenha cometido tudo quanto é tipo de questão, se a partir daquele momento ela entendeu que aquilo fez sentido para a vida dela e tem fé naquilo, que ela vai ser uma pessoa melhor por causa daquilo, tá valendo. Exato. Independente se é evangélico, se é católico, se é um bandista, se é espírita, se é o que for. No momento que a fé
move as pessoas, elas acreditam nessa força superior que todas as religiões acreditam, independente da agremiação, né? Crédito, né? Tá valendo. Tá valendo, né? Porque eu acho que às vezes o que falta nesse mundo é fé mesmo, né? Da gente acreditar que amanhã pode ser melhor, porque todo dia tu toma uma bordoada de um lado, uma bordoada do outro, né? E aí é muito fácil, aí a gente vê às vezes esses problemas, essas questões de depressão, né? Tu falou, Ezequiel, foi muito legal o que tu disse dessa questão, né? Quando tu é adolescente, né? Tu fica ali meio perdidão, né? Do mundo, né? E muitos adolescentes não têm o pai e a mãe ali para pegar ele pela mão. Tem adolescente que é filho só de mãe, tem adolescente que nem mãe tem, né? Que é filho do mundo, que é criado por um tio, que é criado por uma avó, que é criado por não sei quem, né? E não tem essa coisa amorosa que uma estrutura familiar te dá, né? E aí a gente vê várias situações hoje, e nem sempre também essa estrutura amorosa ajuda. A gente teve essa situação de Fortaleza dos Valos, né? Que a família estava saindo de um culto da igreja, né? E o menino chegou em casa e tomou uma decisão errada. E partiu, né? Então, a fé, ela ainda é a coisa mais importante. E aí eu fiz todo esse monólogo aqui para dizer exatamente isso, Luciano, né? Por que tu tá aí, ó, né? Apesar de ter passado por isso, com esse olhar para frente, dizendo, eu vou passar por tudo isso? Porque tu tem fé. Sim. Porque tu tem fé. Se tu fosse uma pessoa sem fé, tu já ia estar culpando, né? Culpando o cunhado, culpando a solda, culpando não sei o que é lá, se vitimando, né? Olha, pobre de mim, né? Tu vê, né? Tudo dá errado para mim, né? Não, aconteceu isso, eu tenho um Deus que eu acredito, que está do meu lado, e eu vou passar por isso, né? E é isso que eu vejo nessa comunidade maravilhosa que está participando da live aqui, né, falando de vocês aqui, meu Deus, o quantia de comentário que tem de vocês aqui, que conhecem vocês, que sabem da trajetória de vocês, da história de vocês, da fé de vocês, do testemunho de vocês, né? Tem aí mais de 40 comentários, agora temos aí mais de 150 pessoas que interagiram, né? Mais de 100 pessoas que ainda estão online com a gente, né? Então, deixo para vocês aí mais uma rodada para vocês fazerem mais como se diz, um reforço aí da questão da ajuda para o Luciano, né? E ao mesmo tempo deixar também mais um pouquinho da fé de vocês aí, vai que a gente, através dessa internet aí, se propague pelo mundo, né? É verdade. Eu aqui, né, lembrando, não só lembrando, né, mas é uma recordação desde novo, né? O pai e a mãe, eles também são da fé, né? Eles, em Panambi, ali, o tempo que a gente morava lá, eles cuidavam congregações e tudo, mas com o tempo aí acabaram se afastando, né? E voltaram depois que a gente voltou também para a igreja, né? Depois que a gente se reconciliou com Cristo ali, né? E eu conheci a Jesus, eles voltaram todo mundo junto. Então, essa família inteira que tanto do lado da Larissa, tanto da minha parte, todos servem a Jesus, né? Então, aqui deixando para você pai, para você mãe, para você que tem um amigo, fale do amor de Jesus para ele, né? Muitas vezes a gente perde um amigo por uma falta de um aviso, né? E se a gente tem algo de bom, é uma coisa que eu penso, se a gente tem algo de bom, a gente tem que passar para a vida de alguém. Né? E por isso que eu passo essa fé, por isso que eu passo de Jesus, porque Jesus, ele mudou a minha história, né? Mudou o rumo que eu estava vivendo e trouxe uma melhora. Então, por isso que eu passo para a vida das pessoas, que Jesus também pode trazer para a vida delas uma melhora, né? Então, mais uma vez eu falo para você, meu querido ouvinte, né? Aproveitando aqui, né? Se você quiser nos ajudar, né? Aí a gente está passando por um processo dolorido, né? Mas que a gente aí, como um guerreiro, né, sem marcas de batalha, não tem como tu ir para pro hospital, né? Porque o guerreiro, ele passa pela batalha, vai sofrer alguns ferimentos, mas depois ele vai ter que ir para os cuidados, né? Então a gente hoje está nos cuidados, né? A gente foi lá, a gente batalhou, a gente apanhou um pouco, mas estamos aqui, né? Estamos de pé, né? Estamos nos cuidando, nos tratando, e a gente, através disso, vem lhe pedir essa ajuda, né? Se você puder nos ajudar, qualquer valor é bem-vindo, né? Se você dizer assim para mim, Luciano, hoje eu não tenho, ore por nós, né?
Hoje a oração ela é a chave para todas as coisas, né? Se hoje você não tem, ore por nós. Mas se você tiver R$1 ou qualquer valor, gente, já é muito bem-vindo, tá? Eu vou deixar mais uma vez aqui o meu Pix, né? É 54992 52 11 21. 54992 52 11 21. Se você puder nos ajudar, gente, olha, eu agradeço de coração, né? Pode ter certeza que a gente já ora pelas famílias, né, da cidade de Birubá. A gente já, você talvez nem saiba, mas a gente já ora por você, né? Não é porque eu estou aqui hoje na frente da câmera da rádio, né? Mas é algo que eu já venho fazendo há tempo, que é lives orando pela cidade de Birubá, subindo ali onde é que hoje o seu Ayrton está construindo ali, né? Subindo ali, olhando para a cidade de Birubá, orando pela cidade de Birubá. Então a gente faz esse trabalho não para aparecer, porque se fosse para nós aparecer, a gente estava gravando todo dia, mostrando, tô orando hoje pelo Birubá, tô orando hoje por... Não, a gente faz lá a oração, ninguém precisa ficar sabendo, Deus está sabendo, o Senhor vai guardando, o Senhor vai dando vitória, vai dando livramento, né? Então eu deixo para vocês, se puder contribuir com a gente, nos ajude, em nome de Jesus. Ezequiel. Eu gostaria de agradecer, né, toda a comunidade, né? A gente tem um carinho especial da comunidade, a gente é bem mora há tantos anos, né? Mora há 32 anos em Birubá, então nasci, me criei aí, então tenho bastantes amigos aí, né, conhecidos. A gente agradece de coração. A gente tem essa campanha aí também do Pix Solidário também nas nossas páginas do Facebook, Instagram, né? O pessoal tá compartilhando, tá nos ajudando, né? A gente agradece muito. Daqui uns dias a gente vai fazer uma rifa também, já arrecadou bastante premiação, né? Então a gente vai estar fazendo aí, passando aí pro pessoal da comunidade. Então é um agradecimento, né, de coração, né, que a gente tem, né? Então, e que é pra gente passar aqui na terra, a gente vai passar, né? Então basta a gente ter fé, né? A gente pegar a nossa cruz, né? O que é pra mim passar, o Senhor não vai passar, né? Então o que eu tenho que passar, eu vou ter que passar. Então, algum tempo atrás, uns 2 anos atrás, eu passei com meus filhos também, né? Nasci em Birubá, tudo certo, gêmeozinho, né? Até o Andrei queria fazer. Também tenho gêmeo. Até o Andrei queria fazer uma entrevista, minha mulher estava debilitada, né? Tinha dado hemorragia e daí não pudemos fazer. Aí a gente se encontrou de novo no hospital, num sábado de noite, né? Daí o Andrei ainda bateu e brincou comigo, né? Agora tem que trabalhar dobrado, né? Fez 2, né? Só que aquele, daí eu de risada, conversei um pouco com ele. Naquele momento, né? Eu tava transferindo meus filhos pra UTI, né? Contraíram bronquiolite com 17 dias e eu fui para Passo Fundo com o Arthur e a minha mulher foi para Santa Rosa com a Aurora, né? Então, a gente já ajudou muito o pessoal. Uma hora a gente precisa também, né? Entendeu? Então, hoje a gente tá aqui porque a gente, né, necessita e precisa, né? Então, deu tudo certo com os meus filhos, né? Então, tu vê um pai ver assim um filho na UTI entubado, né? Aumenta a fé da gente, né? A gente sabe que a gente não pode fazer nada. Então a minha oração dentro daquele hospital foi assim: Pai, seja feita a tua vontade, eu entrego a vida dos meus filhos na tua mão, entendeu? E Deus reverteu a situação, né? Fez o milagre. Hoje estão, mês que vem completo 2 aninhos, né? Então estão fervendo, né? Então a gente honra, né, a Deus, a gente glorifica e agradece a Deus, né? Que tudo passa, né? Tudo é uma fase, um momento na vida da gente, né? O mundo é uma bola, né? Um dia a gente tá lá em cima, outro dia a gente tá aqui embaixo, entendeu? Então a gente tem que estender a mão pro nosso próximo, porque amanhã a gente vai precisar de uma mão estendida, né? É melhor que a gente ande em 2 do que em um só, então, porque se tu tá em 2, um cai e o outro te levanta, entendeu? Então é assim que a gente tem que pensar, né, em ajudar o próximo, né, sem olhar quem, né? Então, tudo que a gente fizer de coração, o Senhor vai retribuir na nossa vida. Então é meu agradecimento que eu tenho para a comunidade, o pessoal de fora também tá ajudando bastante, né? Então a gente agradece de coração e que Deus venha abençoar cada um, a cada família, né? Que nunca falte nada na tua vida, né? Em nome de Jesus. Que legal, que legal. Maurício. Bom, Cristiano, Agora tu te puxa, viu? Porque eles disseram que tu que é o pregador, né? Então... Isso mesmo, né? Então eu sou o motivador, principalmente o meu cunhado Luciano, né? Então eu tive, graças a Deus aí, oportunidade de pregar para ele, né? Num culto, e Deus ali trabalhou na nossa vida, na vida dele. Então Deus veio me usar através de uma palavra, né? De dizer para ele que Deus ia
né, começar a usar ele de uma forma diferente, que ele nem imaginasse. Então eu sou o cara assim, privilegiado, né, de estar com o Luciano desde o começo da fé dele, quando a gente ia para os montes orar, quando a gente ia, né, exercer a nossa fé, né, que algum certo ponto da nossa vida, né, seja bom, né, mas principalmente nos momentos de mais dificuldade, quando a gente chega lá no final do poço, é que a gente muitas das vezes se lembra que existe um Deus e que só Ele pode tirar a gente daquele sofrimento, né? Então a gente olha assim para a cidade de Birubá, uma cidade próspera, com bastante emprego. A gente, que nem o Luciano falou, sempre está orando, sempre está buscando pelos amigos, pelos inimigos, né? Então a vida da gente, a Bíblia nos ensina a orar pelos nossos inimigos também, né? Então, para que todo mundo seja abençoado. Então é essa a nossa missão. Então Ibirubá é uma cidade acolhedora, né? Nem eu mencionei aqui, a comunidade aí se mobiliza bastante em questão de ajuda. E a gente sabe que chega um certo ponto que a gente ajuda as pessoas, né, da melhor forma que a gente consegue, sendo bom dentro da comunidade, né, ajudando quem quer que seja, né, independente de raça, independente de qualquer coisa assim que venha acontecer. Então a gente não faz exceção de pessoas, assim como Deus não faz, né? Deus, ele quer todos, né? Mas nem todos querem a Deus, né? Então é um livre-arbítrio, que nem você falou, né, Cristiano? E cada um exerce a sua fé e faz o que quer da sua vida. Deus deixou isso pra gente, né? Mas a gente sabe que a melhor forma que o ser humano pode ter através da fé, que nós estamos falando e mencionando bastante aqui, é crer, né? Crer que Deus existe e é real. Então vai o agradecimento nosso também pro pessoal que ajudou bastante desde o dia que aconteceu o acidente, desde o tempo que a gente estava em Porto Alegre. O pessoal da Venstudo aí se mobilizou, a Maiara, né, que fez uma visita para nós lá. Então ao Cuca, né, que é o supervisor do Luciano, Leandro e o pessoal aí que se mobilizou em se prontificar em ajudar. Eu trabalho na Venstudo faz 9 anos, né? Eu sou monitor encarregado aí praticamente do noturno, a gente trabalha de noite. Então a gente vive com pessoas, né? Ajuda pessoas, tanto no dia a dia, né? Então a gente tá envolvido nesse processo como líder, né? Como gestor. Então a gente aprende muita coisa também, né? Então é gratificante pra gente. A gente trabalha com bastante senegalês, né? Então pessoas também que vêm, né, do país deles com um grau de sofrimento um pouco maior, tentando buscar algo a mais, né? Para que possa levar também, né, o mantimento lá pro pessoal que na África sofre bastante, né? Então a gente tem vários amigos, várias pessoas que nos querem bem. A gente também quer bem o povo de Birubá, a região. Então a gente é bastante conhecido. Também no começo eu era jogador, né? Então joguei bastante no time do Andrei, né? O Vila Nova. Então o Andrei me conhece há um bom tempo, né? Então a gente tem uma parceria aí bem legal. Então Ibirubá é bastante conhecido como a cidade do futebol, né? Embora agora tá meio, né, não tem aquela perspectiva como era antes, né? Então, mas a maioria do povo a gente conhece aí do futebol, e depois que a gente foi para servir a Cristo, conheceu muito mais povo, né? Então, é gratificante pra gente em poder ajudar as pessoas, né, tanto com alguma coisa, muitas das vezes financeira, que a gente precisa. Eu sou um cara que me comovo bastante com as pessoas. Se eu tenho para ajudar, eu ajudo. Então tá os guri de prova aí que eu sou um cara que mais me comovo assim em ajudar as pessoas, né? E hoje é a gente que tá precisando de ajuda,
né? Então o Luciano, a esposa dele que a gente não mencionou, que tá com dengue em casa, né? Tá com um filhinho aí de 2 meses, uma outra de 4 anos. Então, da minha parte, o que eu precisar, sempre falo para eles, né? Eles não precisam nem me pedir. Família, a gente é uma família bem unida e tenta ajudar da melhor forma possível qualquer uma pessoa que precise e necessite de ajuda, né? Então, tanto em oração como em qualquer coisa que a gente venha fazer na nossa vida, procurar sempre fazer o bem, né? Sempre tratar as pessoas bem, né? Sempre acolher as pessoas bem, para que as pessoas se lembrem, né? Que a gente algum dia, de repente, a gente não vai estar mais nessa terra, né? Vai partir daqui, mas que a gente deixe um legado, né? Que a gente deixe que para as pessoas lembrar, né? Que o Maurício, o Luciano, o Ezequiel fizeram sempre um papel fundamental. Então a gente, né? Lembra deles até hoje. É o que a gente vem passar nessa terra, né? A gente está aqui de passagem, mas que a passagem nossa seja marcada na vida das pessoas de alguma forma, né, Cristiano? Exato. A gente só tá aqui porque tem que fazer alguma coisa, né? Se a gente não fizer, não tem nem por que tá aqui. Brincadeiras tirando, mas gente, olha só, eu tô muito feliz assim, né? Porque já veio aqui no estúdio, Luciano, pessoas que passaram por uma dificuldade ou outra, precisando fazer uma campanha sozinhas, sem ninguém por elas. Né, tendo que se virar nos 30, não tendo um cardzinho ali para divulgar o Pix, né? Passando o Pix aqui anotado numa folha de caderno, né? Não tendo nenhuma rede social para compartilhar, né? E tu veio aqui cercado de pessoas boas, né? Pessoas que te amam, que deu para ver aqui, que são teus cunhados. Nem sempre cunhado é a pessoa mais especial da nossa vida, né? Mas que provaram aqui, comprovaram que te amam, são teus irmãos de fé também, caminham junto contigo, né? Então, meu irmão, eu só tenho uma coisa para dizer, tu vai passar por isso, né? E pela quantia de pessoas que estão aqui na live, destacando e mandando comentários aqui, com certeza aí, quando sair daqui desse lá embaixo, for dar uma conferidinha no teu saldo aí, já vai ter muita coisa aí, né, que chegou aí para te dar essa ajuda aí. E a rifa, quando tiver à disposição aí, tira uma fotinho, manda para nós, que a gente posta nas redes sociais aí e tal, e mobiliza também. Um abraço para toda a galera do bairro Progresso. Eu sei que tá difícil essa questão da dengue agora lá, né, tá uma situação complicada lá, mas vamos passar por isso e como passou por tudo, né, eu tenho um carinho muito grande pelo bairro Progresso aqui. E a palavra final é de vocês aí. O que mais vocês acham que é importante destacar? Como o Maurício ali até acabei não mencionando, né? A esposa aí está em casa, né? Com dengue, né? E ontem a gente levou ela fazer um soro, né? Porque a situação, ela estava com bastante dor de cabeça, dor no corpo, né? E a gente foi lá fazer o procedimento e acabei encontrando uma enfermeira que fez a limpeza do olho, né? Então eu disse para Larissa, eu vou ali na farmácia comprar repelente, né? Porque nós temos um nenê que está com quase 2 meses, né? E a menininha de 4. Eu disse, eu vou ali na farmácia, vou comprar ali e logo volto. E então, nesse meio termo dessa minha saída, eu encontrei muitos amigos e a enfermeira foi conversar com a minha esposa, né? A enfermeira disse, eu não sei como esse rapaz consegue ser tão calmo. Porque a gente estava ali no momento para fazer o socorro dele, né? A gente estava apavorado, porque a gente não pega muitas situações desta maneira. E ele conversou com nós serenamente, tranquilo, sem apavoro, né? Aí a minha esposa olhou para ela como ela é uma menina muito da fé. Ela disse, não, é que a gente serve a Deus, né? E ela disse, não, eu entendi por causa que no dia, né, o Zica, o Maurício, o meu sogro, né, o irmão Adilson, estavam lá fora, no momento que eu estava saindo para a DataMed, alguém deles, ela disse que não sabia quem, mas alguém tinha dito assim, vai que Deus é contigo. E ela tinha entendido que como, né, nós era da fé, por isso que eu estava calmo, né? Então, é sobre isso que hoje nós estamos passando.
a gente vai passar por situações na nossa vida que a gente não queria. Né? Se a gente pudesse escolher a enfermidade para nós, talvez escolheríamos as mais leves. Mas como a gente não pode escolher a enfermidade ou o lugar que nós vamos nos machucar, nós vamos ter que passar pelos processos, né, na nossa vida. Então eu digo para você, querido ouvinte, no momento que talvez o dia mal chegar, né, eu vou dizer para você assim que o salmista Davi, todo mundo conhece o rei Davi, né, o salmista, né, que salmodiou a Deus por muitas vezes. Existe um Salmo 120 que ele diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me ouviu. Então, quando chegar o dia mal, né, não se apavore, não se espante, não fique apavorado, não lhe traz a angústia, mas confie em Deus. Confie em Deus, ore a Ele. Ele é como um pai que está sempre ali com os seus ouvidos prontos para te ouvir. É só você falar com Ele, né? Então eu deixo para você, meu amigo ouvinte, né? Tenha essa fé, creia nesse Deus, né? Mais uma vez agradeço, né, pela sua ajuda, né? Eu vou deixar aqui um tempo também para os guri falar, né, em nome de Jesus. Mas que Deus abençoe a cada um, a todos que contribuíram, a todos que me ajudaram. Olha, que Deus abençoe. Eu não tenho palavras de gratidão, né, para dizer o tanto que eu fico louvando a Deus pela vida de vocês. Tá? Em nome de Jesus, esses são os meus agradecimentos ao meu pai, à minha mãe que correram comigo, ao Ezequiel, ao Maurício, às suas famílias, né, o meu sogro, minha sogra, minha esposa, meus compadres, né, que correram comigo aí, meu pastor, minha pastora, pela preocupação. Agradeço a todos em nome de Jesus. Bom, aqui eu vou deixar meu agradecimento mais uma vez para a comunidade, né, em especial algumas pessoas que, né, estão mais próximas da gente, né, que estão, né, direto em contato, conversando com a gente. O nosso amigo e irmão Pinheiro, né, vereador, né, também nos dá um apoio, muito importante. A secretária de saúde, né, secretária Ana Lauxin, que conheci, uma pessoa maravilhosa também, não nos deixou à deriva também, né, que a gente fica sem norte quando acontece as coisas, né. Vai para um hospital grande, a gente não tem muita voz ativa, não é, a gente não sabe de muita coisa. Então, um abração para ela e um agradecimento especial. Também pelo pessoal da comunidade Denis Dias, né, o hospital também, que não mediu esforços cada vez, sempre que eu precisei, né, eles estavam ali pronto, né. Então, às vezes não é do tempo que a gente quer, mas eles nunca negaram, sempre estão atendendo, né, a gente bem, né. O pessoal da Vence Tudo também, que nos apoia, né. Nossos vizinhos também, que sempre nos dão força, né. Então, esse nosso agradecimento, né, a nossa igreja também, o pessoal, né, que sempre mobiliza e ajuda e faz esses slides, essas coisas pra gente, tudo aí. Então, um agradecimento especial, tá? Bom, Cristiano, eu, assim, acho que num todo, pensando em tudo que aconteceu, né, na nossa vida e tá acontecendo, então, acho que a palavra que mais se encaixa hoje em poder agradecer aí a comunidade é a gratidão, né? Gratidão ao povo, gratidão à comunidade de Ibirubá, em que não mediu esforço em se mobilizar, né? Eu sei que todo mundo, né, tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, mas que nem eu mencionei, a população de Ibirubá, ela se mobiliza quando acontece alguma coisa. Então, a palavra que se encaixa num todo, né, é gratidão. Né? Se a gente fosse agradecer a cada um aqui, a gente ia passar a tarde dizendo nomes e agradecendo. Então, num todo, num geral, vai a nossa gratidão, né? As pessoas que colaboraram, que vão continuar colaborando. E, de uma certa forma, que um dia, de repente, Deus queira que não, né? Mas que também possam precisar de uma ajuda e a gente possa estar disposto, né, e se mobilizar junto com essas pessoas que necessitam, né, porque a gente sabe que no mundo tem muitas pessoas que necessitam de ajuda, né? Então a gente não vive, não acompanha bastante notícia, mas não sabe um terço que acontece, né, de pessoas que têm dificuldade. Se a gente pudesse, né, abraçar o mundo e cooperar, ajudar, a gente, sem medidas de esforço, né, a gente, né, ajudaria. Mas a gente não consegue, né, abraçar todo mundo.
Então a gente apenas ora que Deus venha dar força, que Deus venha dar livramento, que Deus venha confortar o coração dessas pessoas, porque a gente sabe que a gente vai viver até certo ponto, né, da nossa vida, e daqui a um pouco a gente vai ser recolhido da face da terra, né? Então a gente tem que estar preparado para esse momento também, né? Então é difícil tu falar para as pessoas quando elas estão passando por esse momento delicado, dificuldade de perder um ente querido, né? Então não tem ali palavras muitas das vezes que vai confortar essa pessoa, e somente Deus, o trabalhar, né, dos dias que vão passando para sarar, né? E se tem como sarar aquela cicatriz que fica pro resto da vida no coração das pessoas, né? De perder um ente querido. Mas a gente tem que ter a perspectiva, né, em saber que a gente tem a salvação nas nossas mãos, né? Que a gente pode ser salvo, que a gente pode viver uma vida, né, com Deus, sem dor, sem angústia, sem sofrimento, né, em outro lugar que já está preparado por Deus, né? Que nem Jesus diz na sua palavra: eu vou ao Pai, né, mas eu vou preparar uma nova morada. Então a gente crê, né, que Jesus já tem tudo preparado, né? Tudo que ele veio passar nessa terra não foi em vão, né? Foi para a minha libertação e para a libertação de qualquer um que queira aceitar ele como único e suficiente salvador da sua vida. Então é isso que a gente tem para falar para as pessoas, né? Que a vida, quando termina nessa terra, ela termina aqui, mas a gente vai viver uma nova trajetória em outro lugar, né? Tá certo. Gente, muito obrigado pela presença de vocês e com certeza aí pelo carinho que todo mundo está demonstrando aqui, a gente vai bater aí uma boa meta de contribuições aí. Eu acho que pelo relato que vocês trouxeram aqui, isso é uma coisa que está acontecendo cotidianamente, né? Então o Luciano não está abandonado, né? Sempre tem aí as contribuições vindo e vai passar por tudo isso, e depois que passar aí a gente retoma aqui e faz um agrado legal aqui para o povo, um agradecimento legal. Vamos encerrando a nossa transmissão ao vivo aqui no nosso Facebook, agradecendo a presença aqui deste trio de meninos aí, né, que estão conectados e motivados a fazer essa campanha.